Nossa pergunta, com base no Catecismo Maior do Westminster, né, e dando continuidade, é a pergunta de número 21. Então, se alguém tiver aí em mãos aí ao Catecismo Maior, poderia ler a pergunta 21 e a resposta? Continuou o homem no estado em que Deus o criou no princípio? Nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, pela tentação de Satanás, transgrediram o mandamento de Deus, comendo do fruto proibido, e por isso caíram do estado de inocência em que foram criados. Uhum. Amém. Antes de vermos aqui vários textos, eu acho que talvez seja mais significativo nós olharmos para a narrativa histórica da queda. E sempre lembrando aos irmãos que Gênesis é um livro histórico, é contado como um livro histórico. Percebam lá todas aquelas narrativas, né? O grande dilúvio, a Torre de Babel, são histórias e não são fábulas, são coisas que de fato aconteceram. A arqueologia tem cada vez mais comprovado a existência lá de um local onde foi construída a Torre de Babel. Cada vez mais tem comprovado a questão lá de uma inundação mundial, né? Há fósseis que comprovam isso. E também o próprio Gênesis está incluído, a própria narrativa da criação está nesse mesmo livro, nesse livro histórico. Então, sempre quando nos aproximamos do princípio, ali, o Gênesis capítulo 1, 2, 3, devemos lembrar que estamos nos aproximando de um livro histórico, que tem uma narrativa histórica da raça humana, do princípio, de como todas as coisas aconteceram. Então, nós vamos. Alguém pode abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, verso 6 ao verso 8. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradava aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coceram um folho de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Verso 13 também. Já. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Ok. Obrigado, Zé. Então, aqui estão esses poucos versículos aqui, fala aí da narrativa da queda, tá? Satisfazendo aqui a pergunta, se o homem havia permanecido no estado em que Deus criou lá no princípio. Nossos primeiros pais pecaram. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos, aí gostaria que os irmãos participassem um pouquinho mais. Eu vou fazer algumas perguntas e fico aguardando a resposta também, óbvio. Por que foi possível que Adão e Eva pecassem contra Deus? O que você responderia a alguém que perguntasse por que foi possível que Adão e Eva pecassem contra o Senhor Deus? Porque ele deu o livre-arbítrio para eles. Livre-arbítrio? Uhum. E nós temos hoje livre-arbítrio? Acho que não. Ok. Mais alguém? O Júnior também parece que ia falar alguma coisa. Eu acredito que, assim, porque
pelo menos a resposta da pergunta 21 fala que eles foram deixados à liberdade da sua própria vontade, né? E por isso pecaram, tornando, portanto, hoje escravos do pecado, os não libertos, vamos dizer assim. Ok, a resposta está realmente ali na resposta. Porque Deus os deixou à liberdade. Na verdade, isso faz parte de um dos aspectos daquilo que Deus estabeleceu o homem segundo a imagem e semelhança de Deus. Vemos ali que Deus criou o homem justo, santo, reto, moral, responsável pelos seus atos e também como seres livres. Então, Deus não criou um robô ali no paraíso e fez o homem e a mulher. Deus poderia soberanamente ter feito Adão e Eva num jardim, num lugar aprazível, maravilhoso, mas que fosse impossível a eles caírem. Por exemplo, não ter nenhuma árvore da vida, nenhuma árvore do conhecimento do bem e do mal, nenhum teste sendo imposto sobre eles. Eles poderiam, então, imagine aquele jardim sem as árvores e sem um mandato de Deus dizendo não coma disso ou não faça isso. Simplesmente estão livres. E eles nunca iriam pecar. Mas também eles nunca iam demonstrar que teriam liberdade real. Porque a liberdade, ela implica liberdade de escolhas, mesmo quando a coisa não é muito boa. Mesmo quando decidimos algo que não acaba nos prejudicando. Mas se eu não tenho a liberdade de escolher um caminho que me prejudica, então eu não sou livre. Então, imagine uma pessoa maniatada, algemada, ele nunca vai ir para longe, sempre vai ficar perto ali. Ou alguém que é colocado numa sala e imagine alguém dizendo: você é livre para fazer o que você quiser e ir para onde você quiser, desde que não saia dessa sala. Isso não é liberdade. Então, Deus deixou a liberdade da sua própria vontade. Isso era um aspecto, porque Deus é um ser livre. Deus, tudo que ele faz dentro de uma liberdade, que essa liberdade é condicionada aos seus atributos santos e perfeitos. Mas percebam, ele faz ou deixa de fazer qualquer coisa livremente. Deus é um ser livre. Ele não tem nada acima dele impondo a ele alguma coisa. E Deus fez o homem também com essa liberdade. Pois bem, Deus também poderia, segundo a sua onipotência, então, impedido que o homem caísse. Mas não foi assim que Deus quis. Em sua sabedoria, o Senhor Deus escolheu não impedi-los de cair, embora Deus já sabia que eles haveriam de cair. Então, Deus, na sua sabedoria, todos os atos de Deus são sábios. Então, inclusive, até quando Adão e Eva caíram, faz parte da sabedoria de Deus. Está dentro desse escopo aqui da sabedoria de Deus. Então, a liberdade. Mas como eu havia perguntado para a Jamile, ela falou sobre livre arbítrio, e eu então devo dizer que os únicos que tiveram realmente livre arbítrio foi Adão e Eva. Porque eles estavam numa condição que poderiam escolher entre vida ou morte. Eles estavam numa condição de uma bifurcação, poderiam ir para a esquerda ou para a direita. Nós, por outro lado, a Bíblia nos revela que nós já nascemos em pecado. Em pecado nos concebeu a nossa mãe. Ou seja, eu não posso escolher entre a vida e a morte se eu já nasci
numa condição de morto, separado, alienado. Então, inclusive, a redenção é a obra dar vida a mortos. Então, eu não estou... quem nasce, não nasce vivo. Ele é um morto espiritual. E ele precisa ser vivificado por um poder, que é o poder de Cristo. Então, perceba, os únicos que tiveram realmente livre arbítrio foi Adão e Eva. Nós não temos, nós negamos veementemente essa doutrina do livre-arbítrio do homem que já nasceu morto no seu delito e pecado. Pois bem, nós vimos então aqui um pouco da narrativa da queda, mas eu queria saber e perguntar para vocês qual a diferença entre o pecado cometido por Adão e o pecado cometido por Eva. Tem diferença? Ou todo pecado é pecado? Eu gostaria então de convidar a abrir em 1 Timóteo 2,14. Então, quem achar pode ler. 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ok, amém. Eva, ela foi enganada por Satanás. Ela pecou? Pecou. Mas ela foi enganada por Satanás. E Adão não foi enganado. Mas mesmo assim ele desobedeceu a Deus. Eu penso que, biblicamente falando, nós aprendemos às vezes que não existe pecado, pecadinho, pecadão, que pecado é pecado. Mas, embora o salário do pecado é a morte, existem diferenças do pecado. Tá? Nem todo pecado é igual. E existem consequências diferentes também. Embora o resultado final é a separação, sempre é a separação. Mas, em termos punitivo, existe diferença. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer no Evangelho que aquele que sabia qual era a vontade do seu Senhor e não fez conforme a vontade do seu Senhor, será açoitado com muito maior rigor. E aquele que sabia, aquele que não sabia, será açoitado com menor rigor. E quem sabia a vontade do seu Senhor, será açoitado com maior rigor. Eu enrolei aqui um pouquinho, mas a ideia é essa. Os irmãos, acabei... Então, aquele que sabe a vontade do seu Senhor e não cumpre, o castigo será maior. Perceba que há uma diferença. E também, aquele que não sabia, ele vai ser ainda punido, porque o pecado é pecado. No entanto, será com menor rigor. Eu até digo que aqueles que mais sofrerão no inferno são aqueles que têm mais luz do Evangelho. Esses serão atormentados com muito maior rigor lá no inferno. Então, há uma diferenciação na punição? Haverá. Haverá punição para todos os que pecam? Haverá. Tanto é que a Bíblia ela vai tratar do pecado de omissão, que é aquele pecado que eu sei o que eu devo fazer, ou eu sei o que eu não devo fazer, e eu faço. Existe o pecado de omissão. Aquele pecado que eu sei o que eu devo fazer e não faço. É o contrário do comissão. Comissão, eu faço o que eu não deveria fazer. A omissão, eu não faço o que eu deveria fazer. Por exemplo, deixar de orar é um pecado de omissão.
que vai com certeza levar a pecados de comissão. Mas ainda existe uma terceira classificação, o pecado de ignorância. Perceba, a pessoa está pecando, ele nem sabia que estava pecando, mas ele está pecando. Então, é possível, e cada um é tratado de uma forma diferenciada. Por exemplo, mesmo os pecados no Antigo Testamento, a gente vai ver que Deus tratava com uma certa diferença. Vários pecados cometidos lá no Antigo Testamento, alguns eram punidos de uma determinada maneira. Outros pecados eram punidos com a morte. Por exemplo, o filho rebelde, a mulher adúltera, e o adúltero também, é claro, eram tratados com pena de morte. Mas todos eram tratados com pena de morte? Não. Mas perceba, então, um homem deitar com um homem não só era um pecado, como era uma abominação. E qual era de que maneira seria tratado? Morte. Então, o Antigo Testamento nos dá base para dizer, embora todo pecado é pecado, e ele tem uma consequência que promove a alienação de Deus, a separação de Deus, alguns trazem umas consequências mais agravantes e outras menos. Inclusive, o mesmo pecado que uma pessoa comete, ele sabendo que era pecado aquilo, é diferente daquele que comete a mesma coisa, só que ele não sabia que era pecado. Ele fez por ignorância. Então perceba que o entendimento de algo, ele não suaviza a situação, ele, na verdade, amplifica o juízo, a condenação e a seriedade. Quando eu não sei que algo é pecado, eu não vou ser desculpado por causa da ignorância, mas será menos severo o tratamento. E aquele que sabe é pior. Então, 1 Timóteo 2,14 vai mostrar que Eva não foi enganada. Eva foi enganada por Satanás, ao passo que Adão, ele não foi enganado. Isso não podemos dizer. Então, tendo dado essa explicação, qual foi o pior pecado? O de Adão ou de Eva? Adão. Exatamente. Não há dúvida nenhuma de que o pecado de Adão foi pior, porque ele pecou conscientemente, ele não foi enganado. E pior ainda, que naquela conversa lisonjeira lá de Satanás com Eva, Adão, no texto hebraico, dá a entender que Adão estava próximo da situação. Ele estava vendo Eva conversando com a serpente conversando com Eva. E ele não fez absolutamente nada. Ele não somente não interviu nessa situação, porque ele era o cabeça, ele deveria ter tomado ali e defendido a esposa, ter intervido como cabeça, como aquele que responde. Mas depois que Eva, enganada, ludibriada, come, ela dá para o marido. E o marido, conscientemente, ele também come e peca. Então não há dúvida que o pecado de Adão foi pior que o de Eva. Porque é péssimo, pense o seguinte, é péssimo você ser enganado. Errar porque você foi enganado. Mas é muito pior você cometer o pecado sem ter sido enganado. Você está consciente de que aquilo é errado e mesmo assim você comete aquela transgressão, aquele pecado. Então, você peca também contra a própria consciência.
E você sabe que está agindo contra a vontade de Deus. Então, não podemos dizer que o pecado de Eva foi igualzinho. Pecado é pecado, como dissemos. Pecado é transgressão da lei. Mas quando alguém comete pecado, pode haver essas nuances, essas diferenças aqui, entre pecado de omissão, de comissão, de ignorância, ter sido enganada, ou ter agido voluntariamente, consciente. Tá? Então, acho que isso é um ponto importante. E também de perceber, que os irmãos percebam, porque há uma música há uma ideia, né, que não existe pecado, pecadinho, pecadão, tudo é pecado, é pecado. Não, existe. Porque a Bíblia faz distinção entre pecados e pecados. Né? Existe distinção. Pense assim. Oi? Pense que você... Sim, fala, Jamil. Eles dizem assim que não existe pecadinho nem pecadão. Eles dizem que qualquer pecado leva para o inferno. Ele diz, não importa qual pecado seja. Eles falam assim. De fato, vamos dizer, todo pecado é pecado. O salário do pecado é a morte. E também devemos entender que o pecado nos separa de Deus. Isso é universal. Mas pode perceber que há ainda assim, por exemplo, quem cometeu pecadinho vai para o inferno, e quem cometeu pecadão consciente vai para o inferno, os dois estão sendo tratados neste lugar de forma diferente. Então, lá no inferno, um será açoitado com maior rigor e outro com menos. Não está dizendo que vai livrar a cara porque ele não sabia. Porque todos sabem, todos nós temos a lei de Deus gravada no nosso coração, na nossa consciência. Bom, então, mas só para deixar claro que quando eu estou falando que pecado, pecadinho, pecadão, existe essa diferença, eu não estou dizendo que o pecadinho não leva para o inferno e o pecadão leva para o inferno. Todo pecado realmente separa de Deus. Então, devemos tomar cuidado com isso. Qual foi o resultado de nossos primeiros pais terem comido do fruto proibido? Caíram em pecado, né, pastor? A Bíblia diz que abriram os olhos, né, e eles viram que tinham pecado, tinham errado, né? Tanto é que no texto que a gente leu, diz que tiraram o folho de figueira, né, e cobriram, viram que tinha pecado diante de Deus. Eles ficaram separados de Deus. O que teologicamente falando, a palavra morte significa separação, ou alienação, alienado. Então eles foram separados de Deus. Em vez de eles usufruírem da comunhão com Deus, eles perderam a comunhão com Deus. Então esse é a consequência do pecado, e seja qual pecado for, perde a comunhão com Deus. Esse é o maior dano que o pecado, pecadinho ou pecadão promove. Separação de Deus. Esse tipo assim, se no inferno você vai sofrer muito ou vai sofrer pouco, a questão é que há essa diferença, mas que o problema real é que tanto aquele que cometeu pecadinho ou que cometeu pecadão estão separados de Deus. Então, essa é a consequência básica do pecado. Alienação, separação de Deus. Perde a comunhão com Deus. Seja pecadinho, seja pecadão. Depois, aqueles outros, a condenação, o ajuizamento, a punição propriamente dita, que vai ser de acordo com as obras de cada um,
de acordo com as palavras de cada um, de acordo com aquilo que fez no corpo e através do corpo, perceba, aí haverá uma diferença. Mas aquela consequência básica geral, que é a separação de Deus, se não tiver Cristo, estará separado para Deus por toda a eternidade. Mas percebam que no verso 10 do capítulo 3, nós não lemos, mas Adão vai dizer por que eles se esconderam de Deus. Porque eles tiveram medo. Então, de comunhão com Deus, que usufruíam de uma comunhão, uma intimidade e alegria com Deus, eles passaram a ter medo de Deus. E eles tentaram fugir, se esconder de Deus. Então, perceba, o pecado leva as pessoas a fugirem de Deus. E essa é a história da humanidade. Todos os homens hoje estão fugindo de Deus. Se nós vamos para uma igreja cultuar ao Deus único e verdadeiro, é porque Ele nos alcançou. Mas, se não fosse isso, nós estaríamos procurando uma nossa própria religião para nos autossatisfazer e estaríamos ainda assim fugindo daquilo que Deus fala, né? Essa é a condição do homem, estão fugindo de Deus. Só está buscando a Deus aqueles que Deus mesmo alcançou misericordiosamente, tá? Então, esse foi o resultado, a separação de Deus do homem com o Criador, o Senhor Deus. Nessa pergunta ainda, eu gostaria de perguntar para vocês, vamos ver se alguém consegue responder, que grande mistério envolve a narrativa bíblica da queda? Que mistério? Que grande mistério? Eu não tenho como saber, mas eu presumo ser os planos do Senhor em subjugar todas as coisas debaixo dos pés do Filho e dar a Ele toda a glória, algo assim. Penso que ele sabia, ainda que não seja responsável, é óbvio. Alguém mais? Faça a pergunta de novo aí, por favor, pastor. Que grande mistério envolve a narrativa bíblica da queda? Ele tem um mistério aí. Eu já adianto dizer, a gente pode especular, mas nunca vai ter uma resposta à altura. Pastor, eu creio que nada, né? Nada pega de surpresa. Eu acho que tudo isso que aconteceu, o resumo tudo é para a glória de Deus, né? Nós não entendemos, né? Como diz a palavra de Deus, a nossa mente é limitada, né? Mas eu acho que tudo isso resume para a glória de Deus, né? Eu creio assim, não sei, né? Isso é um fato. Aquilo que o Júnior também falou, também é. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ou tentar responder essa questão? A questão eu vou tentar responder essa questão lançando uma outra pergunta. Como é que uma tentação pecaminosa haveria de apelar a um ser sem pecado? Deixa eu tentar ilustrar. Todos nós temos pecado. Em algum grau, maior ou menor, somos orgulhosos. Em algum grau
maior ou menor, temos inveja. Em algum grau maior ou menor, cobiçamos. Então, perceba, você já tem no coração isso aí que eu acabei de falar. Orgulho, cobiça, inveja. Poderia falar, a lista é grande. Mas perceba, vamos supor que você, alguém estimule a sua cobiça e a sua ganância também, e aí você pode pecar. Porque você já tem um espírito ali meio que ganancioso, cobiçoso, invejoso. Todos nós temos. Então, é fácil você pegar algo que já existe no seu coração e fazer com que essa coisa que está no seu coração se volte contra você, com uma proposta externa. Por exemplo, nós sabemos que o jogatina, ela é algo errado, é condenável pela Bíblia. Mas pode perceber que muitas pessoas eles se envolvem em jogatinas porque ele é despertado nele o desejo da cobiça e da ganância, da avareza, de querer ter cada vez mais. Agora, imagine Adão e Eva que não tinham esse princípio ativo, cobiça, ganância. Não, eles não tinham pecado, não tinham uma natureza pecaminosa. Como que você vai tentar alguém, vai apelar para quê? Se ele não tem nenhuma inclinação ao pecado. Esse é um mistério. Perceba, alguém dizer, Adão foi despertado, Adão e Eva foram despertados na cobiça deles, mas eles não tinham cobiça. Porque daí nós estaríamos dizendo que eles pecaram antes de pecar. Eles cobiçaram, porque a cobiça é pecado. Mas a Bíblia diz que eles pecaram no ato de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal que Deus havia proibido eles. Ou seja, eles não pecaram antes disso. A cobiça seria um pecado, mas eles não tinham isso. Então, isso é um mistério. Por exemplo, que motivo superior ao de obedecer a Deus poderia influenciar alguém sem pecado? Então, como que eles poderiam ser influenciados se eles já não tinham pecado? Eles não tinham nenhuma natureza, eles foram criados por Deus de um modo em estado de sabedoria, justiça, santidade, retidão plena. Então, é um mistério. Como é que alguém que não tem uma inclinação ao pecado acabou pecando? Tá? Então, é um mistério que envolve a queda. E que eu não vou responder, nem os irmãos vão responder. Eu nunca vi uma resposta, pelo menos. Já ouvi alguém dizer, porque Satanás, ele despertou a cobiça em Eva. Mas como é que ele pode despertar uma coisa que não existe? Porque ela não tinha nada disso, ela não tinha nenhuma propensão, inclinação para o pecado. O que nós podemos dizer é que ele, com um jogo de palavras, sem que despertasse alguma coisa, ou motivado por alguma coisa, simplesmente ela acaba pegando do fruto, comendo, diferente de nós, nós pecamos porque o nosso coração nos inclina a isso, perceba? Nosso coração nos inclina ao pecado, nós lutamos contra o nosso coração, ela não tinha essa inclinação. Mas ela enganada foi. E Adão, consciente de tudo que estava acontecendo também, mas sem inclinação ao pecado,
ele conscientemente vai lá, pega do fruto e come. Então, é um mistério? É um mistério. Tá? E eu até... Qual deveria ser nossa atitude para com esse mistério? Primeiro, se é um mistério é porque não tem solução. Ficar achando uma solução que não tem. A gente pode até colocar aí, não tem nenhum problema, algumas possibilidades, mas eu prefiro dizer, sem solução, é um mistério mesmo. Mas as informações que a Bíblia nos dá pode ser resumida da seguinte maneira. Os nossos primeiros pais, quando saíram das mãos de Deus, não tinham pecado. Nem natureza pecaminosa, nem inclinação ao pecado. Isso é uma verdade. Está lá registrado nas Escrituras. Segundo, o pecado entrou na raça humana a partir de uma fonte externa. Ou seja, eles não tinham uma inclinação interior, um desejo de querer ser maior do que Deus, por exemplo. Eles não tinham aquilo, olha, não coma, porque o fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Aí o diabo vai lá e diz, olha, vocês vão ser conhecedores iguais a Deus. Aí se for despertado neles o desejo de querer ser conhecedor igual a Deus e maior do que Deus. Não, como disse, não houve pecado antes do pecado. O pecado entrou na raça humana a partir de uma fonte externa, que foi a tentação de Satanás. É isso que está registrado. Terceiro lugar, quando Satanás tentou a Eva, apelou para os desejos que não são pecaminosos. Qual é o problema em si de querer ser conhecedor do bem e do mal? Há algum problema? É pecado? Isso está classificado na lista de pecado? Ser conhecedor do bem e do mal é pecado. Isto em si não é pecaminoso, em sua essência. Ele é moralmente indiferente, porque eu posso saber sobre o bem e o mal e não viver na prática do mal. Eu posso saber qual é o bem e não viver na prática do bem. Posso saber qual... Ele é indiferente. No entanto, o pecado que aconteceu ali foi desobedecer frontalmente aquilo que Deus havia dito. Não coma. Pronto, acabou. Às vezes a gente quer muita argumentação, colocando isso como uma aplicação. A gente quer entender o porquê de todas as coisas. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso ser assim? Por que todo mundo faz assim? Por que eu não... É porque há coisas que Deus diz, não siga por esse caminho. Você não precisa entender o porquê. Há coisas que nós não vamos entender. E Deus não vai sair explicando. Simplesmente Ele quer que nós o obedeçamos. O pecado aqui, então, foi desobedecer frontalmente aquilo que Deus havia mandado, ou ordenado que não fizessem. A tentação chegou até Adão, não diretamente pela serpente, mas através de Eva. De certo modo, foi tentado? Foi. Toma, né? E ele comeu. E Eva já havia pecado. Embora não exista solução para o problema psicológico, não existe a menor dúvida sobre o fato de que a humanidade, embora criada em santidade, foi tentada por Satanás e, em decorrência disso, caiu em estado de pecado. Então, é isso que nós podemos entender acerca desse mistério. Podemos somente dizer, é assim que aconteceu, isso foi o pecado, que Deus mandou, como Deus fez o homem. Existem interpretações da narrativa da queda que são míticas e falsas. Por exemplo, diz que não é histórico. Mas podemos dizer que se a narrativa da queda não for histórico, vai desconstruir
a Bíblia toda. Por quê? Jesus ele vai usar lá uma citação de Gênesis 2:24, quando ele diz lá da criação, desde o princípio os fez homem e mulher. E Jesus vai citar isso em Mateus 19. E ele vai falar sobre o casamento. E ele vai dizer, porque Deus fez dessa forma, assim que tem que ser e continuar sendo. Então perceba, ele pega um fato histórico. Se aquilo não aconteceu, todo o ensino de Jesus quanto ao casamento vai por água abaixo, vai por terra abaixo. E quando depois vai falar sobre a narrativa da queda em si, Paulo usa Romanos capítulo 5, verso 12 ao verso 21, nós não vamos ler, mas ele vai falar ali, ele admite o caráter histórico do registro da queda. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Percebam? Aí ele vai falar sobre Cristo. Mas ele está dizendo que o pecado entrou no gênero humano, na Terra, por um homem. Então, como ele nos fala lá em Romanos, né? Romanos 5, 12. Porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então ele parte do princípio da historicidade do registro de Gênesis. E depois ele vai falar também sobre Cristo, ali inclusive. Então, vários versículos, né? Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Verso 18. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte. Verso 17, Romanos capítulo 5. Verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Perceba, ele está falando sobre a narrativa da criação e como aconteceu e entrou o pecado. Tá? Então, essas são as razões para nós sustentarmos de que a narrativa da queda de Gênesis capítulo 3 é um registro histórico e deve ser interpretada literalmente. E se desconstruirmos isso, aceitarmos a ideia de que ali são uma questão mítica, por exemplo, nunca existiu Adão e Eva, nunca existiu uma árvore, e por aí vai falando aí algumas coisas. O ensino do Novo Testamento desaba, deixa de ter relevância. Porque se Jesus está enganado em uma coisa, ele pode estar enganado em outras coisas também. Se Jesus está usando um exemplo de uma coisa mítica, né, a mitologia, qual é a garantia que ele não está usando outras mitologias para fundamentar seus ensinos? É a mesma coisa que eu ensinar os irmãos sobre realidade espiritual, baseando na mitologia grega. Eu vou falar muita coisa para os irmãos, ensinar, só tem um problema. Todo o meu ensino está fundamentado em mitologia. Parece ser sabedoria, parece ser uma coisa interessante, mas eu estou fundamentando. Imagine que vai determinar o sentido da vida, a nossa existência. Eu estou fundamentando tudo isso, ensinando para os irmãos dentro de uma mitologia, da mitologia grega. Tudo bem, alguma coisa parece ser interessante, mas determinar minha vida, pautar minha vida uma mitologia? Se a Bíblia, o ensino do Novo Testamento, se pautar sobre mitologia que não tem sentido, que não é veracidade, né? Não tem veracidade, então todo esse ensino também ele vai ruir e não tem sentido nenhum. Ok? Se houver mais depois mais alguma dúvida, os irmãos também podem entrar em contato, alguma coisa, e perguntar.
Nós vamos orar ao Senhor Deus e vamos encerrar assim nosso estudo de hoje. Tá bom? Ok, pastor.